O Mauro César é pica, mano. Tem algumas coisas que às vezes ele se afoga quando ele fala. O Flamengo não venceu o jogo, mas pressionou bastante no primeiro tempo. Quase fez o gol, mas a bola não entrou. Continuou pressionando, o Grêmio quase não criou. Acho que se o Grêmio deu 5 chutes no jogo foi muito. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Que tem muita gente que tá ficando boa que fica de fora até do banco. E para isso você tem que saber fazer a gestão e identificar o que está acontecendo. Ontem houve muito preciosismo de alguns jogadores em alguns momentos. O time teve volume, mas não finalizou tanto quanto poderia. Ainda assim o goleiro Volpi fez boas defesas. E aí uma bola vadia, um pênalti, uma jogada na área, acontece alguma coisa. O Grêmio toma a bola na direção do gol. A do pênalti, batido pelo seu próprio goleiro, que foi o gol de empate. Né? Então, o Flamengo foi castigado pela acomodação, sentou no 1-0, não teve a mesma volúpia de outros jogos, buscando um segundo gol, que te dá a tranquilidade da vitória estar muito próxima, né? Ficou ali em cima de 1-0. Acho que mexeu mal também o Felipe, não foi bem ontem. Entrar o Everton Araújo, por exemplo. Lembrando que o Volpi tirou uns 2, 3 gols ali do Flamengo, hein? Que saiu de La Cruz. Então é melhor entrar o Alan. É mais experiente, retém mais a bola, gira mais o jogo, entendeu? Não, depois o garoto cisma. Todo técnico tem suas manias, né? As deles são Ayrton Lucas e não Vinha. Não pelo pênalti, poderia ser o Vinha também. A bola bateu no braço. Foi totalmente involuntário. É um desses pênaltis que marcam aqui no Brasil toda hora. Abriu o braço, tocou. Ele estava recolhendo o braço, inclusive, não estava nem abrindo. Ele faz o movimento para trás. Verdade, eu também acho. Mas esse pênalti aí poderia, na minha opinião, ter marcado ou não ter marcado. Então. Faz assim. E a bola resvala no braço dele. Poderia ser o Vinha, poderia ser qualquer um ali. Não dá para dizer que por isso, mas o Vinha é mais jogador que ele. Mas joga o Ayrton Lucas, ele cismou com o Ayrton Lucas. O Everton Araújo pintou uma brecha, ele põe no jogo. E o garoto, ele é, de longe, o mais fraco dos jogadores de meio campo. Entendeu? Ele é inseguro para fazer um passe. Então, eu acho que houve erros no geral. Esse pênalti do Volpi também foi muito bem batido. Mas começa com essa pataquada de fazer show no intervalo, esse tipo de coisa. Que é o novo patrocinador, faz sem show, faz outra coisa, sei lá, faz qualquer... ou não faz nada, sabe? O mais importante é o jogo. Assim, o clima de competição não pode ser perdido. Eu acho que se perde no meio dessa história toda. E acabou sendo com um castigo. O time jogou mais, mereceu a vitória, mas não conseguiu a vitória. Agora pode jogar mais do que isso. E o detalhe, teve 6 dias entre o último jogo e esse jogo. Então não tem desculpa nenhuma. Não aproveitou o último período com mais dias entre uma partida e outra, que agora não... Logo no começo. Perdeu porque fez show? Não, mas fica um empacotamento de uma situação. Aí é preciosismo e tal. E o Felipe Luiz falou, né? Nós temos que ganhar o maior número de jogos possíveis para chegar com condição de ganhar os campeonatos que a gente tem que ganhar. É isso que ele falou. Vai ser um desafio também para ele, né? Ontem eu achei que o Flamengo ele demorou. Normalmente a gente vê o Flamengo sendo avassalador logo no começo da partida, né? Isso é uma marca do Flamengo recente. E ontem eu achei que demorou a ameaçar o Volpi de verdade. A gente viu agora aí o lance dessa primeira ameaça, desse primeiro lance, aí teve o segundo em seguida, que agora o zagueiro tira em cima da linha de bicicleta, mas não foi um primeiro tempo em que o Flamengo fez o Volpi, nossa, ser o grande nome do jogo. Aí no segundo tempo, sim, depois de abrir o 1-0, o Volpi apareceu com uma outra defesa em cima da linha, e sim, o Flamengo foi melhor, era para ter vencido, mas eu acho que o Mauro foi muito bem na questão do preciosismo. O Flamengo teve chance de finalizar, teve chance de massacrar, de aumentar ainda, foram 21 finalizações, talvez pudesse ter sido 30, 35 finalizações, de tantas vezes que o Flamengo preferiu dar um toquinho, dar um segundo toque em vez de... Eu não entendo, cara. Quando o Flamengo mete 8 gols no Vitória, tocando a bola, chegando lá na frente e conseguindo fazer o gol, tá ótimo. Mas quando o gol não sai, Deus nos acuda. Finalizar. E aí, o ponto que me chama a atenção e que eu recentemente elogiei o Felipe Luiz na questão da gestão do elenco é quando ele enfrenta o Pedro e o Pedro dá a resposta e o Flamengo vence, e o Flamengo dá show e o Flamengo responde em campo. Isso para mim era um ponto de atenção porque o Felipe Luiz é muito novo no cargo. Ele saiu agora
de ser jogador e virar treinador, e isso requer muitas adaptações para o cargo, né? E uma delas é essa gestão de elenco. E até então me parecia que o Felipe Luiz estava muito bem. E agora chega num segundo estágio, que é quando ele tem um elenco desse tamanho, ele vai manter o Luiz Araújo no banco, ele ainda não deixou o Carrascal estrear, ele vai pôr o Emerson Royal lá no banco, aí o Emerson Royal entra mais ou menos, já chegou a ser vaiado pela torcida. Então esse é o segundo ponto de atenção que a gente vai ter com o Felipe Luiz, na questão de como ele vai gerir todas essas estrelas, porque a gente quantas vezes falou aqui, o Arnaldo falou, o Abel não gosta tão de jogadores mais estrelas, porque a gente olhando aqui de fora, a impressão que nos passa é que ele prefere jogadores que sejam mais fáceis que ele consiga domar os jogadores. Talvez o Felipe Luiz tenha essa dificuldade, a gente vai ter que ver como ele responde, ainda mais depois de um 8-0, que a expectativa era aquela alta e tal. Então fica com essa impressão de como o Flamengo sofreu um pouco mais do que eu imaginava para esse jogo de ontem. Fez o mais difícil, na verdade, né? Que foi abrir o placar nessa circunstância. É bem curioso o lance do gol do Arrascaeta, que foi o primeiro contra-ataque que o Grêmio deu ao Flamengo no jogo. Vou te falar outra coisa aqui que eu não falei. O time do Grêmio não jogou. Foi 1-0, foi 1-1 o jogo. Eles conseguiram o empate que eles queriam, mas eles não jogaram. Eles só se defenderam. Tiveram ali a sorte da bola pegar na mão do Ayrton Lucas e fizeram o gol. O Grêmio se empolga, sai com 5 jogadores contra 4 do Flamengo, erra o passe. Aí você vê o Edenilson fazendo assim, daí quando eu falei, putz, agora eu vou ter só 5 para defender. 5 para defender essa tabela lá. Agora tem o sexto, chegou atrasado. Essa é uma tabela. Esse gol é um gol de requinte absoluto, mas talvez os 2 jogadores mais técnicos que o Flamengo tem. O Luiz Araújo não pode querer fazer o que o Arrascaeta faz, nem o Plata pode querer fazer o que o Arrascaeta faz, nem o Bruno Henrique não pode fazer o que o Pedro faz. Exatamente. Então, depois do 1-0, o Flamengo teve condição de matar o jogo. E aí o técnico fica no bata-burro. Aí passa 30 e pouco, vou mexer, vou botar o volante, vou segurar 1-0. Essa circunstância também, muitas vezes, ela se aplica ao Palmeiras, quando faz a vantagem mínima. Segurar 1-0 é sacanagem. E tenta administrar a vantagem mínima. E aí você tem, do outro lado, um adversário ferido, obviamente, né? O técnico experiente, camisa experiente, todo mundo dando 10-0, 10-0. Então o Grêmio passa a acreditar que pode, porque a diferença está um gol só. E pode, né? E aí, só para dar um alento ao torcedor do Grêmio e ao Volpi, porque o Thiago Volpi é um goleiro que fazia muitas vezes, no México ele foi goleiro artilheiro, fazia gols, batia pênaltis direto, não fazia isso no São Paulo, mas no México fazia. Além de ter feito o gol, ele defendeu muito bem, né? Defendeu algumas bolas muito difíceis. E nesse mesmo Maracanã, ele lembrou depois da partida, foi lá que ele defendeu um pênalti do Bruno Henrique e um pênalti do Pedro, naquela vitória sobre o Flamengo na época da pandemia, no 4-1. Então ele viveu já ali, talvez, seus momentos gloriosos, né? Defendeu pênalti, 2 pênaltis, um do Bruno Henrique e um do Pedro, e ontem ele fez o gol. É um ponto que para o Grêmio não adianta muito na tabela, mas dá uma injeção de Só porque é o Flamengo, né? Todo mundo sabe. Estima que esse time estava precisando, porque a temporada do Grêmio é horrorosa. E o futebol praticado pelo Grêmio ontem foi horroroso quando tinha bola no pé. Nossa horroroso, né? Exatamente, isso que eu tava falando. O Grêmio não jogou. O time agora repatriou o Arthur, né? Para jogar no meio de campo e tal, não sei o quê. Mas, cara, olha, o time do Grêmio, tecnicamente falando, é difícil. E conquistou um resultado inesperado. Muito por conta talvez da displicência do adversário em alguns momentos, mas também pela forma corajosa que jogou, da organização que mostrou muitas vezes no jogo. Foi recorde de público do Campeonato Brasileiro ontem, em 2025. Aliás, recorde de público no Brasil em 2025. Olha aí o mosaico bonitão do Flamengo, estádio lotado, 64,4 mil pagantes. É isso que eu ia falar para o Mauro. Um público total de 69,4 mil pessoas. A renda foi de 4,9 milhões, que foi a... Vou te falar, Maracanã tava lindo. Maior do Brasileirão até agora. Tem esse detalhe, né, Marco? Né, Mauro? É a volta da torcida jovem ao estádio, né? Ontem eles fizeram uma caminhada, um negócio assustador, a quantidade de gente
Obviamente nem todo mundo entrou no estádio, que não tinha nem ingresso para aquela galera toda lá. Mas enfim, a volta da torcida é normal, ela vai muito tempo afastada, né? As torcidas banidas agora voltaram, ela foi a última a voltar, já voltaram do Vasco, do Fluminense, do próprio Flamengo, do Botafogo. O que eu questiono é o clube promover atividades festivas no decorrer do jogo. Não é um amistoso, é um jogo Cara, eu não sabia disso. de 3 pontos, eu acho Alguém sabia? isso inadequado e geralmente não pega bem, não acaba bem. Agora, mais importante do que a festa, acho que foi o comportamento do time. O time do Flamengo ontem não foi um time determinado, objetivo. O primeiro tempo foi desperdiçado praticamente, pouco criou, não buscou, né? Agora, o mais engraçado disso tudo é o Mano Menezes, depois do jogo, falando aquelas coisas dele e tudo, né? A visão do Mano Menezes sobre futebol é um negócio tacanho, né? Ele é um técnico que treinou a seleção brasileira, teve grandes elencos em suas mãos ao longo da carreira, treinou vários times grandes, mas ele tem uma visão de futebol, assim, muito pequena, né? Aí, lógico, o cara faz o recorte do jogo de ontem, né? Que ele conseguiu um empate numa situação muito adversa, foi ótimo para o Grêmio. Mas a gente não pode também analisar o Mano Menezes por um jogo, né? Tem que pegar o geral. O Mano Menezes é o mesmo que perdeu para o Sport. A única vitória do Sport no campeonato foi na casa do Grêmio, por exemplo. Né? Entre outras mais partidas, como aquele jogo anterior contra o Ceará, que foi um 0-0 horroroso. Né? E, assim, para as pessoas entenderem também, o Maracanã não tem 78 mil lugares, tá? Isso aí não existe 78 mil lugares. Nunca são 78 mil. Agora eles conseguiram aumentar um pouquinho e chegar a quase 70. Mas não tem 78 mil lugares, na prática. Tem a parte do visitante, o isolamento, já perde Isola ali várias cadeiras, pedaço, né? tem os camarotes, que aí você não tem um controle, porque tem camarote que é de empresa, um jogo vai, outro jogo não vai. Em geral, 60 e poucos mil, agora chegaram a quase 70, com alguns ajustes que eles estão fazendo. Porque eu vejo muitos rankings, o pessoal não trabalha direito, na verdade, né? Os coleguinhas vão lá e fazem assim, não, taxa de ocupação do estádio, aí calcula o Maracanã em cima de 78 mil, não tem 78 mil. Não tem 78 mil. Já teve 200 mil, Trajano. Porém, viu, festa por festa, melhor Alexandre Pires do que o DJ da Leila, tá? Só pra deixar claro. É verdade. Já teve 200 mil no Maracanã, Trajano. Agora você nem cabe em 70. É o que consta, né? 200 mil. Por exemplo, diz que no jogo Brasil e Uruguai na final, teria 200 mil pessoas. Seria impossível, porque inclusive tinha andaime na arquibancada. A arquibancada não estava pronta. Se você vê as fotos da final, tinha os andaimes ainda, ainda colocados na arquibancada. A programação musical precisa ser melhorada também, já que querem colocar o DJ da Leila, o Alexandre Pires, também fica uma coisa meio... O Alexandre Pires pode bater no peito, tá vendo? Levei o maior público da história do Maracanã. Não tem nada a ver isso, tu concordo com o Mauro. O grande problema agora do futebol que está surgindo, como tinha um sobrenatural de Almeida, que era o personagem do Nelson Rodrigues, é a expectativa, que quando entra em campo. Quando a expectativa entra em campo, é um problema. Isso aconteceu com o Vasco, aconteceu com o Flamengo, e eu espero que não aconteça com o Mirassol. Porque no dia seguinte que você aplica uma goleada, fica um clima de agora vai continuar assim. Não é sempre assim, e não é assim, né? A expectativa faz mal. Verdade. E o Flamengo sofreu apenas o seu terceiro gol no Maracanã em 12 jogos pelo Brasileirão, 1-1 contra o... Essa defesa do Flamengo é muito boa. Léo Ortiz e Léo Pereira, pra mim, são zagueiros de outro mundo. Os dois saem criando. Pô, Internacional. quem é rubro-negro raiz mesmo, pra ter um zagueiro bom assim, tem tempo, hein? O Pablo Mari fazia isso muito bem, o Rodrigo Caio nem tanto, mas já zagueiro que sai criando, muito tempo que o Flamengo não tem. Na primeira rodada, depois 2-1, sofreu o gol do Mirassol, sensação no campeonato, e ontem o gol do Grêmio sofrido pelo Flamengo. Queria que você complementasse sobre o Flamengo, Juca. No fim, te decepcionou? Eu achei que ia ser uns 3-0, sinceramente. Veja, do ponto de vista do resultado, sim, porque todos nós dávamos como certo que o Flamengo venceria. Agora, é aquela coisa sempre perigosa, faz 1-0, tem o jogo absolutamente sob controle e dá uma acomodada, né? Não cogita da hipótese de um acidente, de um pênalti à brasileira, porque essa é uma outra coisa que está precisando mexer na regra. E não vai mexer, eu sei. Aquilo que o Arnaldo há anos diz, eu estou de pleno acordo. Não deveria toda falta que for dentro da área ser pênalti. Só aquela falta que evitasse um gol.
Obviamente, a falta feita, a bola que bateu na mão, ou a mão que bateu na bola do Ayrton Lucas, não caracteriza um pênalti. Eu acho que foi pênalti para o Palmeiras contra o Corinthians. Um pênalti burro, porque o Flaco Lopes estava cercado por 2 zagueiros, não precisava o Charles ter derrubado ele, batido no pé dele. Mas que também não era um lance que redundaria em gol, não é. A penalidade máxima é para isso, é quando se trata de evitar um gol. Não vai me dizer que o Ayrton Lucas evitou um gol do Grêmio, mas aí o Flamengo foi castigado. Agora, eu como fosse torcedor rubro-negro, estaria chateado com o fato de o Flamengo não ter vencido o jogo, mas não estaria nem um pouco preocupado em relação ao futuro do Flamengo no campeonato. Porque o Flamengo... Com certeza, com certeza. O empate do Palmeiras, mesmo o Palmeiras vencendo os jogos que eles têm atrasado, eles ficam 1 ponto atrás do Flamengo. E o Cruzeiro, acho que fica 5, se eu não me engano. Continua. O Flamengo empatou 1-1 com o Grêmio sobrando. Exatamente. Eu tenho certeza disso também. Né? Então, acontecem acidentes, né? É como o próprio Felipe Luiz diz, o Flamengo vai perder jogos, mas provavelmente perderá também por acidente. A tendência é continuar ganhando, é continuar sobrando em relação aos seus adversários. Raras vezes encontrará alguém que vai jogar de igual para igual para ele. Então, eu entendo a frustração, mas do ponto de vista do futebol, foi um jogo que agradou aos olhos. Apenas o Flamengo não fez os gols que deveria ter feito. Exatamente, ele falou tudo que eu penso. Uma coisa, viu, Tironi, só para aproveitar, a janela fecha amanhã, né? A gente está no penúltimo dia, e uma coisa que eu ainda acho estranho no planejamento do Flamengo é não ter ido atrás de um zagueiro. O Léo Ortiz agora foi suspenso, não vai jogar contra o Juventude, pode pôr o Danilo para jogar do lado do Léo Pereira, mas 3 zagueiros, sem contar os garotos que aparentemente o Felipe Luiz não confia tanto, eu acho que é pouco para segurar toda a temporada. E não é o tipo de problema que lá na frente o Léo Pereira machuca, o Léo Ortiz machuca, o Flamengo não vai poder ir no mercado para corrigir, por mais que tenha dinheiro. Então eu ainda acho essa solução, essa estratégia meio arriscada, considerando a maratona que vai ter daqui até o final do ano para o Flamengo. É sobre a arbitragem ainda acrescentar, né? O cartão amarelo que esse Zanovelli deu pro Léo Ortiz é uma brincadeira, né? Ah, sim. Ele veio por baixo... É verdade, sacanagem. Tirou o Léo Ortiz do próximo jogo. Tira a bola... Uma pena, quem vai entrar vai ser o Danilo. Aí o cara dá a falta e dá cartão amarelo. Esse negócio... Cara, o que acontece? Tem a menor noção do que é futebol, né? E achei muito boa a volta que eu falo porque começou jogando depois de muito tempo, De La Cruz. Fez um Jogou bem, um jogo muito bom. Também acho. Verdade. Muito bom. O pessoal esquece. Quando sabe? saiu, Quando fez muita falta. Vê a história lá do médico lá, que não pode jogar. Vai embora, torcedor meio burro, né? Vai embora, não joga nada. Que não joga nada. O cara é um ótimo jogador. E ontem ele fez uma ótima partida. Acho que ele foi muito bem. Não foi a falta do Jorginho que determinou a derrota do Flamengo. Claro, o Jorginho é melhor. O Jorginho seria melhor tê-lo em campo, né? Não sentiu lá muito desconforto. Saída do De La Cruz, mas o time, né, exato. sente, aí né? ele coloca o errado. Ele coloca o Everton. É melhor colocar o Alan, que é perseguido por parte da torcida. Verdade, a torcida do Flamengo tem muito viadinho mesmo.